Boa tarde, pessoal. Vamos dar início a mais uma apresentação do nosso primeiro workshop elétrico, intitulada em Utilização de Processamento Digital em Sinais de Áudio e Redes Neurais para Diagnóstico de Captação em Bombas. O nosso palestrante de hoje é André Souza Lima, do qual possui ensino médio de segundo grau pelo Colégio Estadual Newton Gonçalves, em 2013. Tem experiência na área de ciência da computação, com ênfase em metodologia e técnicas da computação, e é aluno já do último semestre, praticamente formando de engenharia elétrica, no qual esse trabalho, pelo que ele me disse, foi o trabalho de apresentação dele do TCC, sob a orientação do professor e doutor José Alberto Dias Amado. André, a apresentação agora é por sua conta. Fique à vontade. Muito obrigado. Boa tarde a todos, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês, participando desse evento maravilhoso. E eu trago aqui para vocês, como a Stefania já apresentou, muito bem, por sinal, aqui o tema de utilização de processamento digital em sinais de áudio e redes neurais para diagnóstico de captação em bombas. O professor que me orientou nesse trabalho foi o José, deixo um abraço para ele aqui. E vamos lá, né, pessoal? Vamos apresentar aqui um pouquinho para vocês sobre isso. A proposta desse trabalho é utilizar dessas duas ferramentas aí para resolver um problema, né, ou diagnosticar um problema, que no caso aqui é a captação que acontece em bombas centrífugas. Ao decorrer da minha apresentação aqui, eu vou estar seguindo essa ordem aí de apresentação para vocês, falando um pouquinho aí sobre as bombas e o fenômeno da captação, né, o que ele é, como funciona, o que ele é prejudicial nesses momentos aí. Eu vou falar um pouquinho sobre a captura e processamento de áudio, que é uma das ferramentas que a gente vai utilizar aí para detecção, e vou utilizar as redes neurais para detecção também, com base nos dados de áudio, né, que a gente vai processar. E vou mostrar também para vocês aí como é que eu fiz a implementação de um aplicativo para realizar essa tarefa, né, que eu fiz esse sistema embarcado em um aplicativo para que utilizasse o menos possível assim, de componentes, certo? Ou seja, bastando ter apenas um celular, a pessoa pode instalar ali um aplicativo, e o celular é praticamente um item que praticamente todas as pessoas têm acesso hoje, né, a um, e essa então, é a proposta desse trabalho. Então, pessoal, as bombas e a cavitação. Bom, as bombas centrífugas, elas são utilizadas aí amplamente no transporte de fluidos, né, seja água, seja óleo, seja outros condensados, vários tipos de fluidos diferentes. Eles têm aplicação na indústria de maneira bem diversa, na química, petroquímica, em todas as áreas aí na indústria. Às vezes há uma necessidade de se transportar um fluido e a necessidade de se utilizar bombas. Entretanto, os danos causados pela cavitação vêm a interferir, né, principalmente no funcionamento delas, necessitando, então, a manutenção preventiva, né. Então, o que é a cavitação, pessoal? A cavitação é a formação e a implosão de bolhas de vapor em um líquido, né. O que acontece é que durante um líquido, quando você faz um processo aqui de fechar uma válvula, por exemplo, né, um estrangulamento, acontece que o líquido ali, ele às vezes é reduzido a uma pressão de vapor do líquido, né, a pressão dele se reduz à pressão de vapor, e ali acontece a formação, então, daquelas bolhas de vapor ali, só que lá para frente um pouquinho, a pressão vai aumentar um tiquinho, e eles vão, então vai acontecer a condensação e a implosão dessas bolhas, que aí vai ferir as pás do rotor, que é um lugar onde acontece mais esse fenômeno, e vou mostrar para vocês aqui, para vocês terem uma noção do que acontece com os efeitos da cavitação com o tempo, certo? A gente parece que foi meio que mastigado, né, que é a erosão aqui, nesse sentido aqui, então é importante a gente estar achando uma solução para isso aqui, certo? Detectando antes, o mais antes possível, né, através de um sistema como esse que a gente quer implementar
está aqui, que é mostrar hoje, e ensinar como faz para projetar um sistema como esse, a gente consegue prevenir situações como essa aí de maneira mais simples. Então, o que a gente precisa para classificar a captação? Na literatura tem um conceito chamado de NPSH, né, que é a energia requerida de um líquido para você fazer a sucção. Quando ele está abaixo de um certo limite, então acontece a cavitação. Então, é comum na literatura as pessoas utilizarem esse gráfico, né, do registro por NPSH, perdão, para poderem saber se está cavitando ou não. Como é que eu meço esses valores? É através dos valores de pressão e de vazão. Pressão na sucção, certo? Pressão no recalque e vazão. Diagnosticado, né, que existe a cavitação, então a gente pode colocar em alguns níveis, certo? Essa cavitação, ela pode ser incipiente, ou seja, crítica e reduzida, onde durante um bom tempo ainda não apresenta os danos, mas se ela continuar naquele pique ali, né, ainda assim é possível verificar danos nela. A cavitação moderada ou com danos também acontece nessa forma aí, e só que ela a gente consegue perceber os danos de maneira mais rápida, certo? E a desenvolvida com bloqueio é totalmente prejudicial e plena, na forma plena a cavitação. E a gente consegue também perceber acusticamente ouvindo as diferenças em cada um desses níveis aí. Por isso é interessante a gente abordar aqui o conceito do áudio, a gravação do áudio, de um áudio, para a gente poder analisar no campo ali da frequência como é que se comporta, quais são as componentes diferentes desse áudio para poder classificá-los. Então, olha só, nós temos um ambiente aqui, temos sensores aqui, tá certo? Sensor de vazão, um reservatório com a água, sensor de pressão, a bomba aqui que foi utilizada, né? Para mostrar aqui para vocês terem uma noção de como implementar um sistema como esse. Aqui nós temos a nossa válvula, ela possui alguns ângulos aqui, ó, de 0 a 90, onde 90 é toda aberta e 0 é totalmente fechada. Aqui nós temos os manômetros, né, medindo os valores, e essa aqui é a válvula de recalque. Bom, nesse projeto aqui a gente vai deixar a frequência fixa, porque as gravações elas foram feitas sempre com essa frequência, e com a rotação também fixa. Entretanto, você pode implementar outro sistema que vai mais além, né, variando a frequência, variando a temperatura e observando, né, outros tipos de características. Nós temos aí o uso do ângulo da válvula, da abertura da válvula ali, né, como instrumento para variar essa pressão e assim obter os níveis de cavitação. Ok? Então, nós temos ali, vou mostrar naquela válvula, naquela figura para vocês, e aqui a gente pode definir algumas posições, verificar em cada uma delas onde está começando, né, a cavitação, em cada um desses níveis, certo? Então, a gente vai agora partir para a questão do processamento de áudio. Já conhecemos um pouquinho sobre o fenômeno, como abordá-lo ele, e agora vamos falar um pouquinho sobre o áudio. O som nada mais é do que a variação ali da pressão, uma variação bem pequena, né, da pressão atmosférica, que é capaz de ser sentida, percebida, né, pelo nosso ouvido, e ali a gente consegue traduzir aquilo em informação. Então, aqui nós vamos utilizar um transdutor, por exemplo, com um microfone, para transformar essa onda mecânica, né, em uma onda elétrica aqui, né, e aqui a gente vai estudar as suas componentes. Quais são as componentes que a gente estuda do áudio aqui, que a gente pode extrair informações? Existem muitas componentes da onda aqui que a gente pode extrair, mas aqui a gente vai focar mais aqui em explicar como fazer isso, é a amplitude e a frequência, certo? Então, basicamente nós temos um sinal, aqui bonitinho, com a amplitude, um pico positivo, que é o maior valor aqui, e o pico negativo, o menor valor, no tempo. Esse aqui é no domínio do tempo, pessoal. Imagine que, então, em 1 segundo aconteceu esses 3 ciclos aqui. Então, isso quer dizer que a frequência, esse sinal tem uma frequência de 3 Hz. Claro que, a menos que você faça um assovio,
nunca vai ser tão bonitinho assim com apenas uma frequência. Entretanto, vai ter várias componentes. Por exemplo, a fala, o que a gente consegue escutar se compreende dentro da faixa de espectro de frequência entre 20 e 20 kHz, certo? Então, vão ter combinações, quando a gente estiver falando ou escutando algum som, desse nível. Certo. A gravação de áudio, ela permitiu, né, com que as pessoas usassem muitas tecnologias, seja vídeo, seja filme, seja muitos outros tipos, e hoje a gente consegue uma fidelidade muito grande nessa reprodução, somente no estúdio, né, a gente pode gravar a voz de maneira que ela fique bem próxima do que é na verdade. Então, a gente já consegue essa fidelidade bem grande. Entretanto, existe um detalhe muito importante que é a frequência de amostragem. Para você amostrar um sinal, o que seria amostrar um sinal? Está o sinal lá no domínio do tempo e é como se você tirasse fotos daquele sinal em cada pontinho ali, num período muito curto, para tentar reconstruir esse sinal de maneira digital, certo? Então, a frequência de amostragem é um fator muito importante nessa reconstrução depois. Existe um teorema de Nyquist, que fala que se eu não tiver pelo menos 2 vezes, é interessante que seja mais que isso, mas pelo menos 2 vezes a frequência maior do meu sinal, que existe no meu espectro, eu não consigo recuperar esse sinal, certo? Então, por exemplo, imagine aí que você esteja gravando um áudio, que esteja lá, por exemplo, uma frequência de 10 kHz e você quer mostrar com 10 kHz. A frequência de amostragem sua é 10 kHz. Você vai perder informação, você não vai conseguir recuperar aquele sinal. Você precisaria de, no mínimo, 20 para conseguir coletar de 10, certo? E o que acontece? Se você precisar delimitar o seu espaço, geralmente as pessoas utilizam aqui com processamento, um pré-processamento no caso, né? Você utiliza filtros para você garantir que não vai ter nenhuma componente no espectro mais lá para frente, certo? Então, a escolha do microfone também é muito importante. Para você definir a escolha do microfone, você precisa analisar pelo menos 4 coisas, né? Que é o seu princípio de operação, qual é o transdutor, se é eletromagnético, peso elétrico, qual é o tipo de transdutor que aquele microfone trabalha, certo? A impedância também dele, se você não escolher bem a impedância de entrada, você vai ter problemas com ruído, você vai ter problemas com a questão da resposta em frequência também, que é um dos elementos que você tem que analisar, certo? A resposta em frequência também, porque se você tiver um sinal lá que ele tem informação em 10 kHz, mas o seu microfone não consegue pegar, não consegue captar aquilo, então não faz sentido utilizar aquele microfone, certo? Então você precisa analisar. O quarto também seria a diretividade, né? Se ele vai pegar o som de apenas uma direção, se de mais direções. Então, isso são fatores que ajudam para você escolher um microfone. Então, toda vez que você estiver fazendo um projeto que utiliza áudio, leve em consideração cada um desses elementos, certo? Os arquivos de áudio também são muito importantes. E o que acontece? Quando você tem ali a amostragem, né, que você tem a conversão do analógico para o digital, aí acontece ali a modulação por código de pulso, que é a modulação mais simples que existe ali na digital, né? Porque assim que você mostrou, cada um daqueles pontos ali da resolução do sinal, por exemplo, se você está ali com 16 bits, cada mínima variação ali do seu sinal no domínio do tempo, depois se você ter amostrado, corresponde a um valor entre menos 32.768 até 32.768, que é a resolução aí do 16 bits, né? Então, tem bastante variação. Você coloca você consegue reproduzir vários pontos do sinal com isso. E, por exemplo, a título de curiosidade mesmo, por exemplo, o arquivo WAV, né, que é muito comum hoje nos arquivos de áudio, ele é um arquivo sem compressão, então ele encapsula ali dentro dele um PCM, um áudio PCM, e então ele é um arquivo sem compressão. O MP3, que é muito utilizado, já é um arquivo com compressão, mas que não interfere tanto porque ele explora justamente as componentes que a gente não vai sentir falta no áudio, e assim reduzir os dados, né? Beleza. Então, depois que a gente compreendeu um pouco aqui a questão do tempo, aí agora seria interessante a gente estudar um pouco a frequência.
às vezes você precisa fazer uma análise no tempo já garante muitas coisas, mas às vezes você precisa olhar para o que tem na frequência para poder fazer uma análise melhor. Então, o que permite isso é o que? A transformada de Fourier. A DFT, né, a Discrete Fourier Transform, é a transformada de Fourier que nos permite fazer isso, fazer essa transformação do tempo para a frequência. Ou seja, vamos supor que você está gravando um áudio, certo? E a sua frequência de amostragem é 44.100, né, para você conseguir pegar ali toda a faixa do espectro audível, certo? E ali você, então, a cada 44.100 amostras por segundo você tem tudo isso. Então, você vai separar um conjunto dessas amostras que você está captando ali, né? E você vai utilizar isso para fazer a sua transformada de Fourier. Entretanto, é interessante você utilizar a transformada rápida de Fourier, que ela tem os mesmos benefícios da DFT, com algumas limitações que eu vou explicar, mas ela faz esse processo com menos cálculos. Então, como ela faz com menos cálculos, ela é mais proveitosa assim, para a gente implementar isso com um computador, com um controlador, com coisas do tipo, certo? E o que você faz? Você entrega, então, uma quantidade de pontos. Na transformada rápida de Fourier, você tem que entregar pontos que sejam potência de 2, ou seja, 2, 4, 8, 16, 32. Se eu quiser colocar 33, André, como é que faz? Então, você precisa preencher os outros valores até o próximo nível, até o 64, com zero, que é o que eles chamam de processo de zero pad, né? E aí você usa, mas você tem que entregar esses valores e não vai ter nenhuma interferência. Mas você precisa entregar esses valores com potência de 2. A limitação ali da transformada rápida de Fourier, certo? E o que acontece? Você entrega esses N pontos, né? Vamos supor aqui 64 pontos para eles, e ele vai te dar 64 pontos de volta com o espectro de frequência, onde esses 64 pontos, 32 apenas, que revelam as informações no domínio da frequência. E os outros 32, o que acontece? Os outros 32 é como se fosse um espelho. Eles têm as mesmas informações dos primeiros 32, só que refletidas, certo? Então, com os 32, ali você já tem toda a informação. Beleza. Então, se é 44.100, ou seja, se é 22 kHz, 20 kHz, então você vai ter ali mais ou menos distribuído entre esses 20 kHz as 64 posições. Então, a cada posição você vai ter uma componentezinha daquela, certo? Espero que tenha ficado um pouco claro. Aí, vamos escolher o microfone para o caso aqui agora já da cavitação. Então, vamos agora entender como é que funciona isso aqui. Vamos utilizar o celular, né? E o celular ele vai captar ali, né? Vai ser configurado para captar desde 20 até 20 kHz. Como a gente quer preparar esses dados para que eles sejam introduzidos a uma rede neural posteriormente, seria interessante a gente ter muitas amostras, muitas gravações. Então, aqui nesse caso, foram feitas 50 gravações de cada tipo de cavitação, ou seja, sem cavitação, incipiente, média e plena, certo? Então, nós fizemos 50 tipos de gravações de quê? De 5 segundos. Por que só 5 segundos? Por que eu escolhi 5 segundos? Quando você está escutando ali, presenciando o som da captação, pelo menos audivelmente ali, o som, desde que você deixe fixo ali a posição da válvula, ele não varia muito, sonoramente falando, certo? Ele fica naquele mesmo tom ali, tipo, como se fosse um negócio de um canal de TV, né? E aí, o que acontece? Não está fora do ar. Aí, o que acontece? Então, você tem ali, gravando durante 5 segundos, você já conseguiu representar ali o comportamento dele. Então, 5 segundos você faz isso. E a gente vai obter a FFT de cada áudio. Como isso vai se transformar em dados lá para a rede neural posteriormente, vamos experimentar com 2 pontos, com 2 quantidades de pontos na FFT. Uma menor quantidade, que é 512, e uma maior quantidade, que é 8.192 pontos, certo? Vamos explorar essas 2 características e ver qual se atende melhor. Então, para vocês terem uma noção aqui, ó, esse aqui é um gráfico da componente do espectro de frequência, certo? No espectro da frequência aqui já fez uma transformação do tempo para a frequência, e você percebe que a reprodução aqui de um sinal de
512 e 8.196, a grosso modo eles fazem o mesmo contorno aqui, né? Mas existe, claro, variações significativas também, certo? Vamos lá. Então, qual é o processo para você fazer isso? Você inicia uma gravação. Você pega como se estivesse mandando um áudio para o WhatsApp. Você vai lá e aperta um botão para você gravar esse áudio ali no celular, certo? Enquanto o áudio não estiver terminado, enquanto você não deu para você parar ali o botão de parar, né, de gravar o áudio, então você vai ter ali, você vai captar 512 amostras. No caso das 512, depois as 8.196, certo? Vai fazer a FFT delas, separar a metade delas, que é o que tem de informação, e vai guardar isso, certo? O áudio terminou de ser gravado ou não? Então eu vou lá e continuo pegando mais amostras, até eu terminar de gravar esse áudio, e então eu gero um nível para o dataset, certo? Que é um banco de dados que eu vou utilizar para a rede depois. Como é que acontece isso mais visualmente? Ou seja, imagina que esse aqui seja o áudio gravado, certo? Você faz a FFT dos primeiros pontos e coloca aqui no somatório. Faz a FFT logo em seguida, também coloca no somatório. E assim você pega todas as componentes e vão somando. Depois, como você vai fazer uma normalização, é como se você estivesse fazendo uma média desses valores, certo? Após isso, você tem ali a sua informação, certo? E você está fazendo aqui as etapas de processamento desse áudio, certo? Você tem a sua informação ali em todo o espectro, só que você precisa avaliar. Você precisa de todas essas informações? Então, foi verificado, né, que as amplitudes aqui acima desse valor eram bem menores, acima de 4,3 kHz. Então, para o sinal de cavitação aqui, que a gente quer, essas componentes do espectro já me ajudam a ter uma noção aqui do problema. Então, você vai delimitar a sua faixa de interesse. É como se você estivesse fazendo um filtro, certo? Você está um filtro passa-faixa, né? Como se você estivesse selecionando só essa faixa de frequência, só essa aqui que eu quero trabalhar, certo? Então, basicamente, você vai fazer essa seleção de faixa de interesse. O que você vai fazer? Aqui, nesse último gráfico, eu fiz um exemplo aqui com a normalização de 0 a 1. Só que é interessante a gente fazer uma normalização diferente pensando na rede. Que tipo de normalização? A gente pegar esses dados que foram coletados lá, né, a cada FFT, e aqui a gente normaliza eles através de colocando eles entre 1 e menos 1. Porque ao colocar eles entre 1 e menos 1, a rede ela tem uma resposta melhor. Como é que eu sei disso? Algumas pesquisas, elas revelam isso, algumas pesquisas, elas relatam isso, e às vezes por teste também você consegue chegar a essa conclusão. Então, isso, claro, também depende da aplicação, certo? Então, a gente vai ter ali os 50 itens, certo? Quando você selecionou essa faixa de interesse aqui, aqueles 256 pontos, eles viraram 50, certo? Para quando eu tiver com 8.196 pontos, eles vão virar 800, para compreender a mesma faixa. Então, é por isso que vem esses 50 itens ali, certo? Pronto, agora nós já adequamos, já normalizamos nossos dados, já selecionamos a nossa faixa de interesse, já processamos todas as informações ali para deixar pronta para a rede. Então, agora, vamos falar um pouquinho de como é que a gente faz para projetar uma rede neural aqui para essa aplicação. Então, a rede neural é com um processador, né, maciçamente, paralelamente distribuído, certo? Ela consegue, cada neurônio ali, ela é como se fosse um processador individual ali, trabalhando, e ela é bastante robusta nesse sentido, porque se um daqueles neurônios ele tem problema, ainda a rede ainda consegue, né, dar um resultado interessante para a gente. E as aplicações das redes neurais, elas são infinitas. Elas têm aplicações aí de detecção, aplicações aí de predição, tem outros tipos também. A detecção, por exemplo, de imagem, tem para você ter um reconhecimento também, certo? E na predição, por exemplo, financeiramente falando, né, através de como a gente treina aquela rede, né, aí você pode ter uma previsão depois futuramente. Então, as redes neurais, elas são muito úteis e elas vêm demonstrando muitas funcionalidades interessantes aí, então vale muito a pena estudar sobre elas, como projetar elas.
Nós temos muitos tipos de redes neurais. Gostaria de classificar dois aqui em especial. Por exemplo, nós temos vários tipos de redes. Foi apresentado aqui na semana passada, pelo meu xará, inclusive, as redes convolucionais, certo? Nós temos redes recorrentes também, temos as redes neurais como a MLP, né, que eu vou apresentar mais à frente, mas, olha só, a gente pode classificar essas redes como redes que têm um aprendizado supervisionado e não supervisionado. O que seria isso? O que é importante saber isso? Supervisionado quer dizer que eu vou ter uma etapa que eu vou estar treinando a minha rede, eu vou estar ensinando a minha rede, ou seja, tem um especialista, no caso, que vai falar, ó, rede, eu vou te dar essas entradas, vou te dar essa saída, e você faz esse modelo aí, né, você modela esse sistema, para quando eu te dar um modelo real ali, você já dar um resultado para mim sem eu influenciar você. Já no caso das não supervisionadas, você apenas dá as entradas e ele faz um arranjo estatístico ali para lhe mostrar. Então, olha só, esse aqui é um modelo de um neurônio simples aqui, né, o básico aqui, e aqui nós temos alguns elementos principais aqui para a gente entender na rede. Ele é muito semelhante assim à questão do neurônio humano, né? Foi baseado nisso, das sinapses, né, que acontecem. Então, olha só, aqui nós temos que elementos? Nós temos um vetor de entradas, certo? Nós temos um vetor de... no final vai acabar se tornando uma matriz, mas nós temos um conjunto aqui de pesos, certo? Nós temos aqui a função de ativação, nós temos um valor aqui denominado bias. Esse bias ele é o seguinte, é um valor pré-definido que você geralmente coloca como 1 ou menos 1, certo? Que ele ajuda a dar um grau de liberdade para o ajuste de peso, para atender melhor ao ajuste de peso na sua aplicação, certo? Então, toda vez que você for treinar a rede, a primeira entrada que você dá para a rede é esse valor de bias. E aí você coloca lá como menos 1 ou 1, certo? Dependendo da metodologia que você vai utilizar. Então, pronto. Nós temos aqui o vetor de entradas e aqui nós temos uma função de ativação. Essa função de ativação vai ser, com todos esses estímulos que eu recebi aqui dessa informação, ele vai decidir se isso aqui passa para frente ou se não. É uma função que você vai escolher e tem alguns modelos que eu vou mostrar mais à frente. Mas, André, onde é que, se a rede neural ela é capaz de aprender, certo? Ela é capaz de generalizar a ponto de eu dar entradas um pouquinho distintas e mesmo assim entender, onde é que está essa informação? Onde é que é salva essa informação? Essa informação, ela está aqui, pessoal, nos pesos, certo? As informações, elas são contidas nos pesos. Então, ao você treinar a rede, na verdade, você está modelando, você está modificando cada um desses pesozinhos, desses valores numéricos ali dos pesos, né? Isso aqui é um valor real aqui, ó, certo? Entre 0 e 1, 0 e 2. Então, é um valor desses pesos. Então, quando você terminar de treinar a sua rede, você carrega esses pesos para qualquer sistema e leva ele com você, e aí você instala em qualquer tipo de aplicação, certo? Que ele vai funcionar para aquilo que ele foi treinado. Então, vamos lá. Nós temos a função de ativação, e nós temos aqui a função sigmoide, certo? Nós temos a tangente hiperbólica, que é muito utilizada também. Nós temos a função ReLU, que ela é muito utilizada nas imagens, né? Como foi demonstrado nas redes convolucionais. Lá é interessante utilizar a ReLU, porque a parte negativa lá não significa muito, certo? Da função, mas existem alguns outros modelos aqui de equações também. Vamos lá. Então, eu vou apresentar para vocês aqui, agora, eu vou focar mais em um tipo que eu vou apresentar, que é a Perceptron de múltiplas camadas, a PMC. Ela também é conhecida como MLP, né, Multilayer Perceptron, do inglês, certo? Eu não sei que tipo de conhecimento vocês têm a respeito dela, então eu vou apresentar tudo que eu sei dela aqui para vocês terem uma noção, e aí, o que for novo para vocês, certo? Vai ser vídeo de aprendizado aí. Então, nós temos a solução aqui de problemas não lineares com ela. Se você, por exemplo, utilizar uma porta XOR, por exemplo, ela consegue detectar, ela consegue resolver, solucionar esse problema de maneira interessante, por causa que as funções de ativação, elas colocam, né, o elemento de não linearidade nelas. E a Perceptron de múltiplas camadas, ela tem um número maior de camadas, como diz, né, múltiplas camadas, e você escolhe a quantidade de camadas que você tem. Não é só uma de entrada nem só uma de saída, você tem camadas intermediárias ali, como, por exemplo,
Essa é a carinha dela aqui, por exemplo. Mas calma, não se assusta, vou explicar cada detalhe aí. Olha só. Então, geralmente, a maior parte dos problemas, elas se resolve até a segunda camada. Por isso que eu botei esse exemplo aqui para vocês. Só apenas em outros tipos de redes, como as convolucionais, que exploram muitos mais tipos de camadas, certo? Então, vamos lá. Nós temos aqui um conjunto de entradas, certo? Da mesma forma lá que o neurônio básico, né, que eu mostrei para vocês, e aqui agora nós vamos ter uma matriz. Por que virou uma matriz? Porque para cada uma desses neurônios aqui, ó, que eu vou definir, lá é como se eu estivesse analisando um neurônio só, né? Mas agora para cada um desses neurônios aqui, ó, certo? É uma linha dessas aqui, ó, dessa matriz. E cada uma dessas entradas é o componente, a posição X aqui dessa matriz, tá certo? Então, para cada pesozinho que liga aqui, ó, você vai ter essa interação e esse peso ali associado a ela. Você vai multiplicar o valor da entrada por cada peso. Depois você vai realizar um somatório, como é descrito nessa imagem aqui no canto inferior direito. E depois você vai aplicar a função. Depois que você aplicar a função de ativação, essa saída, ela vai estar aqui, ó, na saída desse neurônio, certo? Nesse neurônio 1 aqui. Então, você agora vai utilizar o mesmo processo que você fez aqui, ó, ele vai se repetir, vai ter uma outra matriz de peso, ele vai se redistribuir novamente. Então, se você faz a primeira, a segunda e a terceira não é mistério, certo? Vamos lá. Agora, olha só, a percepção de múltipla camada, ela trabalha na seguinte forma, você vai multiplicando os pesos aqui, né? Só que esses pesos eles são iniciados de forma aleatória, certo? No início, com valores bem pequenos e aleatórios. Mas aí eu multipliquei tudo isso, chegou lá no final, eu vou comparar com a saída que eu quero, né? Porque eu estou querendo treinar a minha rede, eu quero dizer que aquelas entradas significam alguma coisa, não é isso? Então, chega lá na frente, eu multipliquei os pesos todos, não encontrei a saída desejada. O que acontece? Então, nós vamos ter o que nós chamamos do backpropagation, né? Nós vamos ter a retropropagação do erro, perdão que a palavra é difícil. Certo, vamos lá. Então, o que acontece aqui? Nós vamos ter uma diferença da saída desejada, né, para o que chegou naquele sistema. Então, eu vou fazer uma derivada aqui, uma regra da cadeia, certo? Para encontrar e ajustar esse peso. Então, a equação de ajuste de peso, ele vai fazer um sentido reverso aqui, ajustando cada um desses pesos aqui, ó, com essa equação, certo? Com base nessa equação aqui, nós temos um valor, um N aqui, que é a taxa de aprendizado. Essa taxa de aprendizado é interessante a gente saber o que é, como ela funciona. Você precisa escolher esse valor, definir ele quando você está implementando uma rede neural. O que significa? Ó, se você colocar um valor muito pequeno nesse valor de M, o que acontece? Vamos supor que o meu peso, para que ele atenda a minha solução, ele precisa estar em 2. Precisa ter o valor de 2. Só um exemplo. E vamos supor que ele está agora, nesse momento, com 3. Só que o tamanho do meu passo seja 2, por exemplo. Se ele está em 3, eu preciso ir para 2, só que o tamanho do passo é 2, se eu tentar diminuir, ele vai para 1. 3 menos 2, 1. E aí eu chego lá no 1 e eu falo, não, eu tenho que estar em 2, então eu vou ter que somar, só que o tamanho do passo é 2. Então eu vou para o 3 de novo, então eu fico nessa, 3, 1, 3, 1, e não chego no 2. Então o que acontece? Oscilações, certo? Então, a taxa de aprendizado ela não pode ser grande por isso, porque a depender do valor do peso, você pode causar oscilações. Mas se eu escolher o valor menor possível, o que vai acontecer? Então, vamos usar o mesmo exemplo. Ele está em 2, ele precisa ir para 3. E minha taxa é 0,00001. Eu vou precisar fazer esse ciclo 1000 vezes para ele chegar lá no 3. Então, vai demorar muito, certo? Então, é preciso escolher adequadamente esse valor. Vamos lá, então nós temos esse algoritmo aqui das redes neurais para você poder estar desenvolvendo. Olha só, esse algoritmo é um algoritmo básico, você pode utilizar qualquer linguagem, você pode usar o MATLAB, você pode usar o LabVIEW, você pode fazer em Java, em Python, em C, C++, em qualquer linguagem. É um algoritmo aqui, ó, certo? O que você precisa? Você precisa separar o seu conjunto de amostras de treinamento, certo? Que são o database, né? São os dados que a gente preparou para introduzir a rede. Você precisa associar cada um desses dados de entrada a uma saída. Esses dados significam alguma coisa. Nesse caso, por exemplo, vai ser cavitação, né? Se ele está cavitando ou não, em cada um dos níveis.
Então, você precisa associar cada um deles. Você precisa iniciar esses valores desses pesos, com valores aleatórios mesmo, e você precisa definir essa taxa de aprendizagem, certo? Que eu comentei no slide passado. Bom, ele vai entrar nesse ciclo de treinamento. Qual é a condição de parada desse código? Isso é um código padrão, né? Mas qual é a condição de parada desse código? Essa condição de parada, você pode usar duas coisas. Ou o número de épocas, que é o número, é como se fosse o tanto de vezes que eu quero treinar, ou então o erro. O que acontece? Se eu escolho o número de épocas, eu quero treinar isso 100 vezes. Se ele aprendeu 100 vezes, aprendeu. Se não aprendeu, não aprende mais. Então, se ele tiver com 150, se ele for aprender da melhor forma em 150, ele nunca vai se você colocar para parar naquele 100. Por outro lado, também, se ele precisar só de 40, por exemplo, ele vai ficar ali 60 só gastando tempo, né? Então, essa é a maneira de você fazer com as épocas. Mas você pode fazer também, por exemplo, com o erro. O erro, basicamente, você vai fazer o erro quadrático médio dele. Qual é o problema do erro? O erro, a questão é que você pode querer que o erro seja tão pequeno, e para aquele sistema não converge aquele erro. Então, você vai colocar a sua rede lá para treinar, e ela vai treinar eternamente. Não vai desligar mais o computador. Então, é preciso você analisar com calma qual vai ser o critério que você vai utilizar para o seu treinamento, certo? Matriz de confusão. Calma, não precisa ficar confuso. Para que você utiliza a matriz de confusão? A matriz de confusão, ela é um indicador de desempenho da sua rede. Não é só contar quantas vezes a sua rede acertou. Por que não? Porque pode haver situações, por exemplo, que ele fala para você que ele pode errar em algum ponto, e, por exemplo, ele pode errar só aqueles que não era cavitação, por exemplo. Então, o problema da rede está que ele não está conseguindo identificar o que é cavitação. Então, você consegue filtrar os tipos de erro, os tipos de coisas que ele está prevendo quando você faz a matriz de confusão, que é basicamente você contar aqui, ó, essas etapas aqui, ó, o que eu estou esperando. Eu estou esperando que aqui que seja cavitação, porém, o que chegou é cavitação, então ele acertou. Eu estou esperando que não era cavitação, mas ele falou que é. Ixi, então errou. Então, essa parte entra aqui, ó, nessa variável. Então, quando você mensura cada uma dessas variáveis aqui, você consegue calcular a acurácia, precisão, sensibilidade, especificidade, para assim você entender melhor o comportamento da sua rede, certo? Então, nós vamos definir algumas coisas para a nossa rede que a gente projetou para resolver aqui o problema de cavitação. Uma delas é a percepção de múltiplas camadas. A gente vai escolher essa rede. Por que escolher essa rede? Isso aqui é com base em pesquisas. Toda vez que você for implementar, né, uma rede neural, você vai pesquisar quais foram os tipos de redes que foram implementados para aqueles problemas, se tiveram problemas semelhantes, certo? Para você poder ir por essa vertente. Porque, por exemplo, você pode perder tempo implementando uma PMC, por exemplo, bem complexa, para tratar com imagens, por exemplo, e ela não tem o melhor desempenho do que uma rede convolucional, por exemplo. Então, é necessário você pesquisar antecipadamente, né, antes de você implementar a rede. Aqui, uma camada oculta, a normalização das entradas, a normalização das saídas, tudo são coisas que a gente pesquisa o melhor desempenho para a gente poder definir. Aqui, a normalização das entradas é de -1 a 1, né, e a das saídas de 0 a 1. Pronto, então nós chegamos à nossa rede. Olha só, nós temos cada um dos áudios que cada uma das amostras de áudio, né, que a gente gravou, aqui coletadas em suas amplitudes. Vocês lembram lá do gráfico de frequência que eu mostrei para vocês? Então, na amplitude de 0 Hz vai ter isso, na amplitude de 86 vai ter esse valor. Aqui são valores fictícios, mas para vocês entenderem. Então, aqui é o valor de amplitude. Então, o que acontece? Aqui eu tenho a minha rede neural, certo? E aqui eu vou introduzir o valor do bias, e aqui eu vou introduzir os 50 valores que está nesse áudio, ó. Tá vendo? Cada uma dessas amplitudes aqui, ó, desse áudio 1, por exemplo, eu vou introduzir nesse instante aqui, ó, nessas entradas dessa rede. E o que vai ser a minha saída? Bom, o que esse áudio significa? Vamos supor que eu posicionei a válvula lá e falei que esse áudio, eu configurei direitinho para que seja um áudio que não tem cavitação, certo? É um momento que a cavitação não está ocorrendo. Então, o que acontece? Eu vou estipular 4 variáveis de saída. As 4 variáveis de saída
vai representar aqui ó, os 4 níveis que eu quero colocar. Sem captação, incipiente, média e plena, certo? Então, nós temos a saída, por exemplo, a saída 1 só vai estar 1 quando for sem cavitação. A saída 2 só vai estar 1 quando for cavitação incipiente. E quando não for nenhuma dessas aqui, ela vai estar 0, certo? Então, você modela o seu sistema dessa maneira, certo? Para você, as suas saídas para você fazer o seu treinamento, certo? É uma das maneiras que você pode fazer. Organização dos dados de treino e teste. Como eu falei para vocês, vai existir um momento na rede que você vai estar fazendo o treinamento da mesma, certo? Você vai fazer o treinamento, ou seja, você vai instruir a rede, você vai dar um conjunto de entradas e vai falar qual é o conjunto de saídas. Mas vai ter um momento que você vai fazer o conjunto de teste, ou seja, você vai dar as entradas e vai apenas esperar o que está saindo de lá, certo? Então, você já fez a gravação, as amostras, certo? Então, agora você vai dividir o que vai ser para treino e o que vai ser para teste, certo? Então, aqui, por exemplo, 104 amostras de treino, certo? E eu vou dividir em 4 modelos aqui, com 96 de teste. E aqui, o maior valor que eu dividi aqui foi 160 amostras de treinos e 40 amostras de teste. Poderia ter outros modelos. Eu coloquei aqui só para exemplificar para vocês. Prestando atenção sempre na resolução do erro. Porque, por exemplo, para essa quantidade de amostra de teste aqui, o que acontece? Para 40 amostras, se eu errar uma, já significa 2,5% de erro, ou seja, eu só posso acertar 97,5%. Então, isso influencia também em como você está medindo o seu desempenho. Tá certo? Me permita beber um pouquinho de água aqui, pessoal. Prontinho. Vamos lá. Continuando. Nós precisamos definir outros parâmetros da rede, como a taxa de aprendizado. Já falei para vocês que a taxa de aprendizado é baseada também na estabilidade, né? Se eu escolher um valor muito pequeno, ela demora muito, mas se eu escolher um valor muito grande, ela oscila. Entretanto, a precisão também está relacionada, porque se o valor da precisão, se eu coloco um valor, mas a precisão do sistema, ou seja, a resposta dele não está sendo tão interessante, então eu posso modificar esse valor também para ter novos resultados. O valor mínimo do erro quadrático médio. Se você estiver baseando no erro, certo? Em vez do número de épocas, isso aqui vai ser com base na convergência. O que você pode fazer? Então, você tem um valor de erro, você pode montar no seu sistema o quê? Para ele exibir sempre no display ali, em tempo real, a quantidade não, o que está acontecendo com o erro, qual é o valor do erro naquele instante, em cada um daqueles ciclos de treinamento. Assim, o que acontece? Para que você pode fazer isso? Porque quando você estiver ali, por exemplo, em 0, vamos supor que você está fazendo um treinamento, está lá 0.01, e está sempre ali 0.01, 0.01, 0.01, infinitamente ali, ele não diminui. Ou seja, ele saturou ali, ou seja, ele não convergiu para aquele valor de erro que você quer. Então, você pode dar um stop ali no treinamento, modificar os parâmetros da rede para você novamente tentar, certo? É uma dica para você que estiver trabalhando com essa metodologia do erro quadrático médio. O número de neurônios. Muitos autores eles fazem como se fosse um gráfico, certo? Montando um gráfico com uma faixa de valores de teste. Então, testando um por um lá por quantidade, você vai vendo quais são as quantidades qual é a quantidade de neurônios que ajuda para você ter um melhor desempenho, certo? Então, olha só, aqui eu medi aqui entre 3 e 12 neurônios, certo? Ivânia está perguntando se travou. Vocês estão me escutando? Alguém me dá um retorno aí, por favor? Sim, eu estou te escutando. Tá normal, deve ter sido a internet de Ivânia. Tá certo, é que eu fiquei preocupado aqui. Tá bom. Continuando. Então, eu tenho um número de neurônios, certo? Aqui, com valores, com 2 neurônios, 1 neurônio, essa rede não convergiu. Então, por isso que eu comecei a partir de 13. E de 12, a partir de 12, os resultados foram bem semelhantes. Por isso que eu avaliei os 4 modelos sobre essa perspectiva. Aqui, como vocês podem notar, né? Com 3 neurônios, essa rede aqui teve o melhor desempenho. Então, é assim que você pode avaliar
na sua rede, quando você estiver projetando uma rede como essa, para você escolher a quantidade de neurônios que você vai utilizar. Como aqui utilizar a função de ativação? Aqui você vai fazer testes também. Existem funções que elas têm um desempenho melhor. Então, você testa cada um dos tipos de função para ver qual desempenho tem um desempenho melhor, né? Então, aqui eu testei 3 funções, que foi a tangente hiperbólica, a Liaquet-Relu e a função sigmoide. E aí você pode perceber aqui que a Liaquet-Relu, por exemplo, Liaquet-Relu, em inglês é péssimo, gente, me perdoe. Mas vamos lá. Vocês podem perceber que aqui, a partir de uma certa quantidade de dados aqui de treinamento, ele tem o seu desempenho caindo aqui, certo? Então, já enquanto a tangente aqui, ó, ela tem um valor maior nessa faixa aqui em relação à sigmoide, e ela se mantém crescendo lá à medida que os valores de treinamento vão aumentando também, a quantidade de amostras de treinamento. Então, por isso que é interessante a gente testar cada uma delas e assim avaliar qual é a função melhor, certo? O número de amostras de treino, você tem que ficar de olho na resolução, né? E na questão da quantidade de amostras também, porque é isso, você, para uma rede neural, ela precisa de muitas amostras de treinamento, muitas mesmo. Mas também, se você tiver um limitado ali no seu database, né, no seu banco de dados, você tem que tomar cuidado com a resolução do erro ali para você medir, né? Então, vamos lá. Então, aqui foram as medidas de desempenho, acurácia, sensitividade, especificidade, precisão, né, que eu mostrei para vocês mais cedo. E aqui, pode-se perceber que aqui com 512 pontos, a gente tem tem valores aqui bem grandes. Com 8.196, então esses valores foram todos 100%. Mas, claro, eles foram com uma frequência fixa. Então, no motor, né? Então, você pode alterar, pode fazer a captação de áudio utilizando outras características do sistema, né? Variando a frequência, variando a temperatura, variando o som ambiente. Então, para você estar aperfeiçoando isso de forma melhor, certo? Mas para isso ela já teve um bom resultado. Bom, o sistema operacional, agora eu vou falar um pouquinho aqui, pessoal, olha, a implementação de um aplicativo, certo? Só tive curiosidade aqui para vocês, né, um pouquinho, o sistema operacional Android, ele é soberano hoje, né, no mercado. Aproximadamente, acho que entre 80% a 90% das pessoas utilizam ele em vez do iOS, mas quando você for desenvolver um sistema, é interessante que você desenvolva para todos, né? Mas se você tiver que desenvolver para desenvolva para desenvolva para o sistema Android, que é o que mais as pessoas utilizam, né? Os aplicativos. E o que você precisa para você implementar um aplicativo com esse? Todo aplicativo que a gente tem no celular, pessoal, eles têm permissões para recursos no sistema. Ou seja, então você precisa ali, por exemplo, você tem um aplicativo de imagem, ele vai pedir para você dê a permissão para ele acessar suas fotos na galeria, para você permitir que ele, sei lá, tire uma foto, se ele tiver essa funcionalidade, certo? Então você tem permissões que você precisa liberar. No nosso caso aqui, é a permissão de armazenamento e a permissão da gravação, né, utilização do microfone, certo? Então, você precisa ficar atento nesses recursos que você pode usar. Aqui foi interessante também abordar o conceito das threads. Não sei se você tem conhecimento a respeito, mas as threads, ela é como se fossem programas que funcionam quase paralelamente. São simultaneamente, não são ao mesmo tempo, mas da percepção do usuário é como se fosse ao mesmo tempo. Para que utilizar isso? Porque, por exemplo, enquanto você está gravando o áudio, você está ali também fazendo a FFT. Se em cada 512 pontos eu for lá e parar o áudio para calcular a FFT, eu vou perder alguns pontos ali, sequenciais ali do tempo. Então, quando eu coloco em threads separadas no áudio ali, né, eu posso gravar esse áudio e em paralelo ali eu já estou calculando a FFT de cada um desses pontos, certo? E assim eu tenho uma resposta um pouquinho melhor, ok? Então, aqui a implementação do aplicativo, vocês podem ver que é uma coisa simples. O que você precisa fazer? Hoje tem muitos tutoriais que ensinam a fazer coisas com apenas um botão, coisas simples assim. Olha só, vocês vão ter que implementar um botão para você começar a gravação, um botão para você terminar e um displayzinho aqui apenas para mostrar os resultados, certo?
na implementação final, ele fica, é basicamente a mesma coisa. Vocês lembram lá da rede neural que eu mostrei para vocês, que tem 4 tipos de saídas, não é isso? Então, por exemplo, quando é sem cavitação, vai ser um if else lá, ó, se a variável de saída lá que responde à cavitação for 1, ou seja, for sem cavitação, então você coloca essa imagem aqui, ó, sem cavitação. Se não for cavitação incipiente, se não é média, se não é plena. Então, basicamente é isso. O restante aqui você vai basicamente puxando, né, agregando aqui na tela textos para deixar o seu aplicativo ali um pouco mais bonito. Tá certo? Então, basicamente, umas dicas aqui. Vocês, para você construir o aplicativo, você vai precisar do código por exemplo, da FFT, né, que existe em vários, no GitHub, por exemplo, tem muitos exemplos, né, você pode implementar já pronto, e também a rede neural você pode projetar a partir daquele algoritmo mesmo, que eu mostrei para vocês aqui durante a apresentação, certo? E, basicamente, tendo esses 2 elementos, e a iteratividade aqui, você consegue construir o aplicativo, e é isso, certo? Então, você tem um processamento digital de sinais de áudio aí, as redes neurais artificiais, ajudando, pessoal, a solucionar muitos problemas, e é fascinante como essa área tem crescido, né, e tem sido muito interessante. Então, aqui, por exemplo, a gente conseguiu detectar a cavitação em bombas, né, existem outros trabalhos, por exemplo, com reconhecimento de comandos verbais para robôs, quem gosta de eletrônica aí, né, você pode fazer, por exemplo, um sistema do mesmo jeito que você fez aqui, com a captação, você pode utilizar outro tipo de microfone, um eletreto, por exemplo, certo? E aí você faz a captação, faz o processamento, utiliza a rede ali, e aí, por exemplo, o comando abre, fecha, desliga, liga, né? Você pode utilizar esses comandos para você fazer infinidade de aplicações aí em robótica, em eletrônica, essas coisas assim. Para você ter uma noção, o nosso celular mesmo, por exemplo, ele já tem uma função que quando você vai tirar foto, se você fala X, ele tira a foto para você. Então, o que é? Ele está tendo um reconhecimento de comando verbal também, está tendo a captura ali, está tendo essa rede inteligente ali para decifrar aquelas componentes de frequência ali e falar, e tirar a foto, e dar o comando, certo? Então, agora tem um reconhecimento de instrumentos musicais. Olha só, esse trabalho também é muito interessante, ele pega a componente lá do espectro de frequência, das harmônicas, né, dos instrumentos. Então, olha só, você chegou ali no ambiente lá da FFT, né, você está ali olhando para o seu espectro, olha só, e você seleciona só aqueles valores ali da componente do espectro que representam os instrumentos e você detecta eles. Então, tem muitas aplicações muito interessantes que dá para vocês fazerem, explorarem, né, utilizando processamento de áudio e redes neurais também. Então, eu agradeço muito a vocês pelo convite, pela atenção aí durante a palestra. Aqui disponibilizo também o meu e-mail aí para vocês. Esse link no YouTube aqui é um vídeo que eu vou disponibilizar aqui no chat para vocês também, que demonstra em tempo real aí, funcionando esse aplicativo, né, para vocês terem uma noção, né, como funciona, como que foi testado tudo isso lá. E aí eu vou deixar aí para vocês também no chat, para vocês darem uma passadinha lá e verem, se vocês se sentirem interessados. Eu estou abrindo aí para as perguntas, dúvidas, sugestões. É isso. Muito obrigado. Garoto, eu tô aqui em êxtase. Tá louco? Parabéns pelo trabalho, né? Digno de um TCC. Espero que continue. Se tem pretensão de ir para a área acadêmica, né? Vá com força total. Ou então para o mercado de trabalho também tu tem potencial, né? Eu tô aqui em êxtase pelo que você me apresentou, viu? Alguém tem alguma dúvida, gente? Alguém tem alguma coisa para questionar, perguntar? O momento é agora. Pode falar. Vai lá, professora Nútia. Pode falar, professora. Vamos lá. Está me escutando? Tô sim. Pronto. Eu perdi uns 5 minutinhos da sua apresentação no início, mas deu para entender. Tá certo. Aí eu peço desculpa pelo atraso.
Não, tudo bem. A minha pergunta... Oi? Vamos lá. A minha pergunta, ou mais é uma dúvida, é quando você usa o FFT Certo. né? E você vai aplicar lá no transdutor, né? Que é o microfone, não é isso? Isso. Isso. Aí você usa um transdutor que ele tem uma faixa de frequência aceitável, né? Aí você tem que saber qual é o transdutor que você vai utilizar para captar, vamos supor, a frequência de um motor. Sim. Né? Uma frequência ou qualquer coisa desse tipo. Uhum. Uma oscilação qualquer. A minha pergunta e a minha dúvida que você falou do filtro, a primeira é, você que usou que portadora mesmo? Como? Não, olha só. Você modulou em quê? Não, olha só. Não fiz esse tipo de modulação, não. Eu fiz assim, eu vou explicar, viu? Vá. Certo. Olha só, eu gravei através do microfone do celular, certo? Quando eu vou gravar lá, ele me permite ter uma funcionalidade lá que ele vai gravar esse áudio para mim, certo? Já nas configurações ali entre 20 e 20 kHz, que é como se eu estivesse gravando um áudio para mandar, por exemplo, sei lá, no WhatsApp, por exemplo, certo? Pronto. Entendi. Agora vem realmente a minha pergunta, por isso eu queria saber disso aí. Quando você faz essa captação, que você usou o FFT, você usou um filtro antes ou você não achou necessário filtrar as frequências desnecessárias? Porque principalmente para quando você usar lá no celular, que você falou que se preocupa com o empacotamento, né? A quantidade de sinal que você utiliza no programa. Aí, essa é a pergunta. Existia um filtro anterior ao FFT ou você só jogou para o mundo da frequência e foi-se embora? Foi basicamente isso. Porque porque, tipo assim, quando ele faz a configuração, né, pelas bibliotecas, né, de programação lá dentro do Android, ele já permite que você faz essa configuração quando ele coloca em 20 a 20 kHz. Eu entendo, né, que ele já faz esse filtro lá para não permitir que nenhuma outra frequência acima daquilo passe, certo? Entendi. Agora, se você utilizasse, por exemplo, se não fosse o aplicativo, se fosse uma outra história aqui agora, se eu estivesse gravando com um microfone de eletreto, certo? Aí seria interessante você colocar um filtro delimitando exatamente a frequência de corte ali, né? Para que você pegue somente aqueles dados, porque, como eu expliquei, se você tentar recuperar um sinal que ele tiver algum componente lá acima daquela frequência de amostragem, ele não vai ser recuperado de forma fidedigna, né? Entendi. Uhum. Entendi. Pronto, obrigada, viu? Eu consegui responder? Conseguiu. Eu só não entendo porque não um filtro logo antes, que é para o negócio ficar mais limpo logo de uma vez. É porque como você não teria tanto problema com o transdutor, né? Porque isso. O problema do transdutor é você estar sempre preocupado com a faixa que ele entende, que seja qualquer tipo de transdutor, né? Desculpa. Isso, exatamente. Qualquer um desses você tem que ficar atento a isso. Como eu estou utilizando só o celular, né? O celular é o único instrumento, aí acredito que ele faz isso internamente. Uma boa ideia. Parabéns. Obrigada. Por nada. Carlos, tu quer fazer a sua pergunta? Ative o microfone e faça. Carlos Antunes. Ele escreveu aqui no chat, né? Estou vendo aqui agora. Sou tímido. Tá bom. Ele falou que eu comentasse sobre o uso da inteligência artificial na área médica, né? Isso. Bom, eu acredito que a área médica tem sido muito explorada pela inteligência artificial, principalmente no fator aí da detecção, né? Por exemplo, diagnóstico, perdão. Porque, por exemplo, antes de eu pensar nesse TCC mesmo, por exemplo, eu estava estudando um pouquinho sobre o diagnóstico de câncer de pele, de melanoma. Acho que eu até comentei isso aqui em outro vídeo. Acho que foi até na palestra de André, eu acho. Então,
Por exemplo, existe hoje várias metodologias para você diagnosticar por imagem, por exemplo, se a pessoa tem um câncer de pele. Outras vezes você pode utilizar acusticamente aí, né, o som do corpo humano para você tentar detectar aí alguma doença. As aplicações, elas são muito diversas. Você pode utilizar em muitas áreas, certo? Então, eu acho que a área médica aí, ela pode ser muito explorada e é muito útil para ajudar as pessoas. Olha, Mariana fez a pergunta e capou o gato, só para não perguntar, mas deixa eu fazer a pergunta. Tem algum método teórico que possa me indicar a quantidade de neurônios, entre outros parâmetros, para fazer o treinamento, ou só mesmo por tentativa e erro? Olha aí, ela voltou. Certo. Mariana, ele vai responder para você sua pergunta. Olha só, a rede neural, um professor me disse uma vez que a rede neural é como se fosse uma caixinha preta. E muitos modelos, eles são testados e deixados como exemplo, né, para que as pessoas possam ir adaptando a partir deles. São exemplos que funcionam. Com relação ao número de neurônios, o que se sabe é o seguinte: se você utilizar muito neurônios, uma quantidade grande de neurônios, já foi verificado, já foi visto que isso leva a rede a decorar os dados, em vez de aprender. Ele perde a capacidade de generalizar. E quando você utiliza poucos, ele não converge. Então, quando você tem ali uma faixa de valores, se você tiver algum trabalho com referência, para que você possa estar se baseando, que nem o tipo lá da rede, né, que a gente fez com base nisso, né? Então, dá para você utilizar esse critério. Caso exista uma outra maneira, eu ainda não conheço, talvez. Alguém tem mais alguma dúvida? Pronto, Rafael tem. Rafael, eu sei que você não é tímido, pode perguntar. Rafael, será que ele está aqui ainda? Eu li a pergunta dele aqui. Vamos lá, esses meninos estão gaiados comigo. Ele pergunta, você treinou a rede neural dentro do celular ou você treinou separado e pegou apenas os pesos para colocar na rede neural do celular? Vamos lá, uma pergunta interessante. Olha só, eu treinei no computador, mas como é que eu fiz isso? Eu mostrei para você, eu vou até voltar aqui no slide, que foram 2 programas, certo? 2 aplicativos. Porque eu precisei fazer 2 porque um é para eu precisava utilizar o mesmo microfone, né, a mesma configuração, do mesmo jeitinho, para mim poder ter a mesma representatividade nos dados, no treinamento e no teste, né? E aí, o que eu fiz? Eu peguei, fiz a FFT. A FFT, só a FFT é feita no aplicativo mesmo, certo? Mas depois que eu pego esses dados, eu salvo eles num arquivo TXT, por exemplo, certo? E com esse arquivo, eu levo esse arquivo para o computador. Eu levo todo esse conjunto de arquivo para o computador. Lá eu treino a rede, certo? Que lá eu tenho um processamento maior. Aí, com base nisso, depois que eu treino a rede, eu coloco esses pesos, os valores que são de fato a informação lá da rede, né? E eu coleto esses pesos e coloco de novo no aplicativo agora de teste, certo? E eu coloco a rede para executar com base naqueles valores. Foi assim. Professor Jarbas, pode questionar, pode falar. Boa tarde, pessoal. André, sua apresentação foi ótima, né? Tá de parabéns. Não vou fazer pergunta difícil, porque não é minha área. Então, eu só queria observar aí que, às vezes, tem alunos aí que já foram meus alunos de cálculo 1, né? E sempre eles me perguntavam na aula, né? Por que eu estudo isso aí? Por que eu estudo derivada? Por que eu estudo tangente hiperbólica, né? Gráficos, a regra da cadeia, transformar de Fourier, né? Que você falou. Então, exato. É bom eu assistir essas coisas, né? Para responder até meus alunos lá no cálculo 1. E tá vendo a aplicação aí, né? Você tá usando, né, toda a aplicação aí de redes neurais. Então, só parabenizar você e o pessoal do evento, né, de engenharia elétrica, que eu tô assistindo algumas apresentações, estão excelentes. Parabéns.
Muito obrigado. Então, é isso, né? As ferramentas aqui... Chega, professor Jarbas, para cobrar pesado desses meninos. As derivadas parciais aí. Eu tenho uma dúvida, André. Não sei bem se é uma dúvida, mas é a questão do que até o que a professora Nútia colocou. Na questão do filtro. Porque, assim, se você faz a filtragem antes, você não sabe o que você poderá ter depois. E se você bota depois, você não sabe como é que ele estava funcionando antes. Aí veio também a pergunta do Rafael. Quando você embarcou ele, quando você colocou ele no sistema, no celular, o próprio celular em si, ele já tem um certo ruído. Aí, o que você fez para ter uma melhor captação desses ruídos, para que não interferisse na sua medição? Bom. Olha, para ser bem sincero, eu não fiz nada, não. Então, assim... Olha só, eu agradeço essa sugestão, principalmente porque foi bem pensada essa parte aí, porque agora eu vou querer implementar isso aí, eu vou querer fazer uma média, eu vou querer fazer uma coisa lá para tentar solucionar esse problema. Pode sim, professora Nútia. Fala aí, a professora Nútia sempre tem umas ideias boas de como resolver a situação. Estou aceitando, viu? Pode falar. Que nada. É mais uma, não sei se é uma pergunta, mas aí você usou áudio, né? Você está captando o áudio e daí para frente vai dar para as redes neurais. Você já entrega prontinho para ela, né? Mastigado, assim, para ela resolver, aprender. Isso. Mas o mais interessante também é a captação desse sinal, né? Certo. A captação desse sinal. Por isso que eu acho interessante já você ter entrado aí na discussão com relação ao cálculo, né? Porque eu sempre digo, o Fourier pode ser qualquer coisa, né? Você pode aplicar Fourier aí vem uma pergunta aí, acho que da saúde, né? Onde utilizar as redes neurais. Aí já é uma outra coisa. Mas o mais interessante disso tudo é como captar. Por exemplo, é o que captar também, né? Aí é para você. Não chega a ser uma dica, mas sei lá, talvez uma análise. Que, por exemplo, câncer de pele, né? Você vai fazer diagnósticos biológicos, né? Análise biológica propriamente dito, como também o formato da imagem, né? São característicos. E, por incrível que pareça, professor Jarbas, mais uma vez, por incrível que pareça, e ele pode utilizar, são transformadas em Fourier do mesmo jeito. Só que agora ele sai do mundo do espaço, de uma imagem, um espaço propriamente dito, ou uma imagem digital, para uma imagem matemática, que, mais uma vez, são as transformadas de Fourier. Aí, a minha ideia, se você não quiser, eu faço. Faço não, que eu não tenho tanto conhecimento como você. Eu não sei rede neurais. Mas por que não captar imagem? Por que não captar análise de pele, por exemplo? Eu entendo o som, que foi um propósito seu, né? E aí um trabalho muito bem feito. Mas e por que não agora o pacote? Por isso que eu entrei na ideia de portadora, né? Eu trabalhei muito tempo. Por que não agora trabalhar com imagem? Tratamento de imagem. Por exemplo, você só consegue ver a imagem da Lua perfeitamente porque, na realidade, são transformadas de Fourier, né? Você pega aquela imagem, digitaliza e faz todo o processo. Por que não agora um transdutor que não seja áudio, mas sim imagem? No lugar de você usar o microfone, você usar a câmera. Sim. E aí ele vai ver a espessura do material. Não é isso, professora Nútia? Você fala ainda aplicado à captação? Correto, Carmen. Correto. Como é? Você ainda fala a estrutura, utilizar as imagens no sentido da captação? No sentido da captação. Seria interessante, sim, porque a captação... É André, né, seu nome? Isso, André. Porque depois, André, o dado é o mesmo, né?
Exato. O dado, o que está lá dentro, meu irmão, que a rede neural vai tratar ou deixar de tratar, aprender ou deixar de aprender, é sinal. É sinal. A grande sacada é a transdução. Não sei falar esse nome mais não. É a tradução desse sinal, né? Usar o transdutor desse sinal. Exato. E aí usar uma câmera, viu? Para ser sincero com você, já tem algumas pessoas fazendo esse trabalho. Inclusive lá na mesma plataforma que eu estava fazendo. Tem gente explorando a imagem. Mas eu não sabia, então nem vou nem plagiar. Já tem algumas pessoas trabalhando nisso. Mas é isso, dá para você explorar muitas vertentes. E eu acho que fica com um resultado mais fiel, entendeu? Ao sistema. Por isso que o seu trabalho é importante. Vou fazer a leitura. A gente continua a discussão, professora Nútia. Deixa eu só fazer essa leitura aqui. Carlos Antunes, ele fala, a questão é que o fenômeno da cavitação não possui uma frequência específica como ocorre com outros ruídos característicos do motor, geralmente associados à frequência de rotação. Acredito que um filtro passa-faixa de 20 Hz a 20 kHz seria uma boa opção. Além disso, seria necessário um estudo maior para, primeiro, definir as frequências que já são conhecidas, né, como BPF e RF, né, que é a radiofrequência, e a partir de uma análise do espectro, poder associar alguma específica ao fenômeno, e assim criar um filtro adequado. É uma boa jogada, viu, Carlos? Apesar de você ser tímido, a gente queria ouvir você. Realmente. O professor Leandro gostaria de fazer uma observação. Pode fazer uma pergunta e uma observação. Pode ativar o microfone, professor Leandro. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde. Professor André Lima, um material muito bom. Eu tenho uma pergunta relacionada à questão da transformada. Certo. Com toda essa parte e o filtro do sinal. Como a gente está tratando com questão não de imagem, mas questão sonora, o senhor chegou a avaliar a questão do wavelet ou somente Fourier? Porque, assim, como a gente, por exemplo, você tem uma faixa contínua, mas ela é temporal, por exemplo, como um MP3, que tem em torno de 3 minutos. Geralmente, a gente utiliza a técnica com wavelet para pegar o sinal do início e fim, compactar, né? A gente compacta esse sinal, analisa as características, analisando todo aquele material bruto, né? Ou seja, o sinal RAM. Respeito a alguma avaliação em cima disso, ou foi direto para o Fourier? E depois da minha pergunta, eu queria dar uma sugestão, já que é pontual aí, eu vi que a professora Núcia também fez uns comentários. Certo. A análise de valete eu não cheguei a utilizar não, viu, jovem? Eu acabei utilizando a transformada de Fourier já de maneira direta. Eu queria ver do ponto de vista da frequência, né, se tinha eu não cheguei a pensar, né, nessa hipótese, mas seria também interessante fazer essa análise para ver, né, se a resposta dá um pouquinho mais claro também, se ela tem um desempenho bom também, né? Eu acredito que seria interessante. Uma curiosidade, está muito claro o seu trabalho. Você usou Fourier para faixa e poder analisar as faixas separadamente. Mas eu vejo que é largamente utilizado a outra modalidade, que trabalha com áudio, questão sonora de modo geral. Mas é uma dúvida que eu tinha, que assim, só para poder dar um estímulo, né, para as pessoas que estão curtindo o seu trabalho, que eu gostei bastante também de toda a apresentação, poderia ser utilizado na parte de complementando aí a professora, parece que ela estava lendo meus pensamentos por algum motivo, poderia ser utilizado o seu trabalho em duas situações. A questão da gagueira, o tratamento dentro da saúde, no contexto da fono, porque existe
volume muito grande de pessoas com gagueira, e aí com essa análise, a partir da aglutinação, por exemplo, a pessoa está engolindo, né? E, né, como falo. E aí você poderia analisar aspectos relacionados a essa fisiologia, que é a gagueira, e também eu fiquei pensando na possibilidade, com outra etapa, analisar aspectos do câncer na garganta, ou câncer, ou também a questão relacionada a inflamações de tireoide, como, por exemplo, hipertireoidismo. Porque uma alteração na tireoide, você automaticamente já tem uma mudança vocal, e aí você poderia, de repente, fazer essa análise, porque vai ter a mudança. Eu fiquei pensando nessas duas possibilidades, trazendo um pouco para a saúde, para contribuir com a população. É só isso mesmo. Parabéns mais uma vez. Rapaz, que ideia interessante, viu? Moça. Professor Leandro, antes de parabenizá-lo pela ideia que o senhor teve aí, que foi fantástica, você viu que ele falou, oi, jovem. É porque ele sabe que eu sou um professor que tenho 29 anos. Tá certo. Vou passar para Rafael Nascimento, que quer fazer um comentário. Pode falar, Rafael. E aí, então, tá me ouvindo, beleza? Tô sim. Já resolvi o problema, já passei o perfume, agora eu posso me comunicar com vocês, gente. Uma coisa que eu ia comentar é que, até muito obrigado por você ter respondido minha pergunta, porque isso é uma coisa que eu realmente estava com dúvida do como que você fez esse processo, se era no próprio celular ou não, do treinamento da rede. O que eu ia comentar é, no caso, seu problema com a filtragem é porque, se você fosse fazer filtro, você teria que fazer o filtro. Primeiro você teria que ter noção qual é o filtro do próprio celular, né? O filtro analógico dele. Isso. Porque depois que você capta, depois que você faz a captação, não vai adiantar você passar filtro digital, porque o aliasing já está acontecendo, né? Você já quebrou o Nike, você já não tem ideia de nada, né? Você pensou em alguma outra coisa que você poderia utilizar que não fosse necessariamente o microfone do celular? Por exemplo, sei lá, teve um projeto de uma pessoa que ele fez uma análise em tubulações utilizando sensor ultrassônico, por exemplo. Você pensou em usar algo desse tipo para poder ter sair um pouco dessa área diretamente do áudio? Porque o que ele fazia, na verdade, era ele analisava o desvio da onda, né, no canal. Sim. Eu não cheguei a analisar uma outra vertente, assim, sem ser o áudio, não. Mas que chegou mais perto, na verdade, foi a imagem que o rapaz comentou aí, que eu cheguei a fazer até uns testes ainda com imagem, que como acontece a formação das bolhas, né? Você vendo de cima ali da parte do rotor, se for um rotor que tem a parte aberta ali em cima, né? É possível você fazer, por exemplo, um histograma de cor, mas o máximo que eu fiquei foi ali nas cores mesmo, saindo do áudio, entendeu? No seu caso, você foi pelo áudio porque você não tinha como abrir, né? Você estava no Exato. ambiente fechado, né? Por isso que você nem pensou na imagem, porque você não tinha nem como abrir o negócio para poder ficar capturando imagem e tudo mais. A outra coisa que eu ia perguntar eu sei que o que você fez com o transformado de Fourier, ele é o mais consistente, é o que mais faz sentido, mas você chegou a tentar aplicar o sinal direto na rede neural, sem fazer a transformada? Você chegou a tentar uma abordagem desse tipo? Eu não cheguei a tentar porque uma pessoa já tinha tentado isso, não tinha tentado, né, se bem que a pessoa tentou com corrente, não tentou com áudio em si, né? Mas eu tentei já explorar o sentido da frequência. Sim, assim, porque eu imagino que o sentido da frequência ele possa parecer uma coisa mais sensata, porque até visualmente você consegue ver, né? Se você vê o sinal de frequência, você fala, essa frequência aqui tem uma amplitude maior por causa da cavitação, pelo menos eu acho, né? Isso. E eu pensei também no fato de eliminar algumas partes, né? Selecionar uma faixa que... Porque, tipo assim, por exemplo, eu não conheço a frequência característica de captação,
mas à medida que você tem ali algumas amostras, né, você consegue exibir ali, plotar em algum lugar aquelas amostras de frequência, você percebe o que é que está variando, né? E aí, com base daquilo que está variando, na frequência, parece ser um pouco mais visível você achar aquilo, entendeu? Sim. Mas antes, então, você meio que... Antes mesmo de você pegar a ideia de colocar direto a rede neural, você deu uma olhada no espectro para falar assim, isso aqui faz sentido. Por aí. Muito obrigado, cara. Excelente trabalho. Muito bom. Esse negócio de Fourier é muito massa aí. Acho que o povo devia estudar. Nunca estudei, mas vou dar uma olhada depois dessa explicação. Muito legal. Eu tenho uma pergunta que, no caso, não seria nem para o André, seria mais para o jovem Leandro Brito. É muito difícil, é muito diferente fazer a implementação, não sei se a palavra seria essa, do Android para o iOS? Oi, Stefania, para mim a pergunta? É para tu. Na verdade, a gente tem algumas ferramentas que conseguem fazer essa interativa. Você tem pelo menos, se você não quiser trabalhar com a linguagem de programação específica para iOS e para Android, você pode utilizar os frameworks de desenvolvimento. Existem dois que largamente estão sendo utilizados, o Cordova e o React. Você tem JS e React Native. O Native é bem específico. Ambos, você consegue criar um aplicativo e ele pode ser, na verdade, você cria uma ação, você faz um modelo e gera as extensões para o iOS e o Android. O Android é tranquilo porque você tem a extensão APK e faz a instalação direta no seu pode ser um tablet ou smartphone, com fonte disponível, e iOS não. iOS você tem que ter uma conta de desenvolvedor. Aí você precisa pagar um valor para poder manter essa conta. Agora, pode ter conta acadêmica também. Agora eu que fiquei com a dúvida. Posso fazer? Claro que pode. Aproveita nosso amigo aí, ó. Amigo Leandro, jovem Leandro, né, como eu tô te chamando. Eu queria te perguntar uma coisa. Nunca tentei essa implementação pelo iOS. Eu pesquisei um pouquinho aqui a questão do Android. Eu sei que a linguagem nativa do Android é o Java, né? E aí eu sei que, por exemplo, tem pessoas que desenvolvem para Android, por exemplo, utilizando Python com a biblioteca Kiwi, né, chamada, uma coisa assim. E aí, essa biblioteca, só que ela já vi em alguns sites que ela tem algumas limitações no quesito, assim, de você utilizar, como é que fala, os recursos do celular mesmo, nativo, né, os dispositivos, tipo, não sei se o microfone, no caso, tem problema. Aí eu queria saber se no iOS, utilizando esses frameworks, também é possível ter acesso a esses recursos do sistema? Tá, o iOS, ela tem uma restrição que não é da linguagem e tampouco do framework, é da regra de negócio da própria Apple. Dá para hoje fazer um aplicativo rapidamente com plataforma Android e você não precisa nem colocar na loja da Google Play. Você pode ter sua própria loja proprietária ou embarcar diretamente no seu smartphone, que é a situação, como comentou, que pode ser funcional para modelagem, prototipagem acadêmica, TCC, por exemplo, ou se você quer transformar um produto de mercado. Por isso que a grande maioria das startups, quando trabalham com mobile, oferece o serviço em Android, porque rapidamente você faz o modelo, coloca no seu dispositivo e consegue tentar vender aí a ideia. Quando é iOS, é diferente. iOS, você tem que ter uma conta de desenvolvedor, e quando você submete o seu aplicativo, ele tem uma avaliação, porque tem os dentro do contexto que é implementado pela Apple. Oi? Obrigado, entendi. Não, tá me ouvindo também não? Tá conseguindo? Estamos conseguindo. Então, pronto. Isso, aí para finalizar. Então, como a Apple ela cria uma estrutura com regras específicas, ou seja, não é todo aplicativo que você coloca lá
Existe uma lista de restrições. Por conta disso, os frameworks geradores, eles precisam também atender esse aspecto. Então, no passado era mais difícil, hoje é mais fácil você desenvolver na própria linguagem. Se você pega o Cordova da vida, você aprende HTML5, que é uma outra linguagem, e do HTML5, por exemplo, com JavaScript, você consegue gerar aplicativos. Tem gente que está usando Python com um framework para utilizar e gerar aplicativos Android. E assim você não tem a obrigação, hoje em dia, de o aplicativo. A minha recomendação para todos, André, é que você use uma linguagem de programação que ela tenha uma afinidade com o tipo de solução que você deseja. Então, quando se fala em processo de sinais, é muito comum nos grandes centros de pesquisa o pessoal utilizar Python e linguagem R. E ambos você consegue utilizar bibliotecas e frameworks para poder gerar aplicativos. De um modo geral, as pessoas também estão utilizando o JavaScript. Você pode aprender uma linguagem nativa, que ela fica bem genérica. Pronto, é isso. Tá certo. Obrigado, professor. Valeu, professor Leandro. Alguém tem mais alguma dúvida para fazer para André? Algum questionamento, alguma sugestão? Alguma contribuição? Só que eu já aprendi já umas 3 coisas aí para me implementar aqui já. Então, André, eu agradeço de coração por ter aceito o convite. Ficamos lisonjeados com o seu trabalho. E coloque em prática aí tudo que a galera deu de dica para você, questionou, para que você possa sempre melhorar, tá bom? Tá bom. Você tem alguma consideração a fazer? Eu gostaria só apenas de agradecer ao convite, certo? A todas as pessoas que participaram aí com comentários, com dicas, serviu muito para o meu aprendizado aqui também. E é só isso mesmo, uma gratidão muito imensa. Então, gente, eu agradeço de coração e que amanhã, às 15 horas, venham todos estar presentes, que a gente vai ter uma palestra de como criar e manter um pet. É uma coisa que o IFBA já tem, né? Então, fica a cargo de nós, da UFOB, assistir para poder implementar na nossa universidade, tá certo? Muito obrigada. Alguém tem alguma coisa a falar? Não. Então, até amanhã, certo? Um beijo no coração de vocês e daqui a pouco estou fazendo novas divulgações. Tchau. Valeu.